Toma à primeira vista se apresenta como uma comédia leve, quase despretensiosa, construída a partir de situações cotidianas, mal-entendidos e personagens caricatos que parecem existir apenas para provocar riso imediato. Mas à medida que o filme avança, fica claro que o humor é apenas a camada mais acessível de uma narrativa muito mais densa, porque por baixo das piadas, dos diálogos rápidos e das situações exageradas, existe uma reflexão contínua sobre poder, troca, conveniência e, sobretudo, sobre o preço que cada indivíduo aceita pagar para manter sua posição dentro de um grupo. E é exatamente essa dimensão que o título Cada Qual Tem Seu Preço ajuda a iluminar de forma mais profunda. O filme trabalha com a ideia de comunidade como um organismo vivo, onde ninguém age isoladamente, e cada gesto, por menor que pareça, gera consequências que se espalham de forma quase invisível, criando um sistema de compensações morais, afetivas e sociais que raramente são explícitas, mas sempre sentidas, e o grande mérito de Toma está em transformar essa dinâmica complexa em situações aparentemente banais, permitindo que o espectador ria e, ao mesmo tempo, se reconheça em comportamentos que talvez prefira não admitir. Desde as primeiras cenas, o filme estabelece um ritmo que mistura caos e familiaridade, apresentando personagens que parecem tipos fixos, mas que aos poucos revelam camadas inesperadas, e essa escolha narrativa é fundamental, porque cria uma armadilha emocional. O espectador acredita estar diante de figuras previsíveis, mas acaba sendo confrontado com decisões ambíguas, pequenas traições justificadas, concessões silenciosas e escolhas que não podem ser reduzidas a certo ou errado, e é nesse ponto que Toma se afasta de uma comédia tradicional e se aproxima de uma sátira social madura, que usa o riso como instrumento de desconforto, não apenas de entretenimento. Cada cena funciona como uma peça de mosaico maior, e mesmo aquelas que parecem existir apenas para provocar gargalhadas carregam subtextos claros sobre hierarquia, medo de exclusão e necessidade de pertencimento. E o filme confia na inteligência do público ao não sublinhar essas questões de forma didática, permitindo que elas emerjam naturalmente da interação entre os personagens. Um dos aspectos mais interessantes da análise cena a cena é perceber como o espaço físico em Toma funciona quase como um personagem adicional, porque os ambientes compartilhados, sejam eles casas, ruas ou locais de convivência, estão sempre carregados de tensão implícita, e a maneira como os personagens se movem nesses espaços revela muito mais do que seus diálogos. Aproximações cautelosas, olhares desviados, risadas que surgem no momento errado, silêncios prolongados após piadas aparentemente inofensivas. Tudo isso constrói uma linguagem visual e emocional que reforça a ideia central do filme. Ninguém está ali gratuitamente. Todos ocupam um lugar que precisa ser constantemente defendido, negociado ou resignado. Em várias cenas, especialmente aquelas em que o humor atinge seu ápice, percebe-se que a piada só funciona porque existe um desequilíbrio de poder subjacente. Alguém ri porque está por cima, alguém ri para não ficar de fora, alguém ri para esconder desconforto. E esse uso do riso como ferramenta social é um dos comentários mais ácidos que o filme faz sem jamais abandonar sua leveza aparente. Comparando Toma com outras comédias de temática comunitária ou familiar, fica evidente que ele se destaca pela recusa em oferecer personagens totalmente inocentes ou vilões claros, porque todos, em algum momento, agem movidos por interesse próprio, medo ou conveniência, e essa escolha narrativa aproxima o filme da experiência real, onde raramente as relações são puras ou completamente desinteressadas. Diferente de produções que apostam na redenção final como solução moral, Toma prefere mostrar ajustes imperfeitos, equilíbrios temporários e acordos silenciosos, sugerindo que a vida em comunidade não se sustenta pela eliminação do conflito, mas pela capacidade de administrá-lo, mesmo que isso implique aceitar perdas e frustrações. Essa abordagem lembra muito a tradição da comédia de costumes, em que o riso surge justamente do reconhecimento de falhas humanas recorrentes, mas aqui ela é atualizada para um contexto contemporâneo, onde a pressão por sucesso, estabilidade e reconhecimento torna as negociações emocionais ainda mais intensas. Do ponto de vista temático, Cada Qual Tem Seu Preço se manifesta com clareza em momentos específicos, quando os personagens são forçados a escolher entre manter princípios ou preservar relações, e o filme é particularmente honesto ao mostrar que, na maioria das vezes, essas escolhas não são heroicas, mas pragmáticas, feitas para evitar perdas maiores. E essa honestidade pode causar desconforto em parte do público, porque desmonta a ilusão de que sempre existe uma decisão moralmente superior, acessível a todos. Em vez disso, Toma sugere que o preço pago não é apenas externo, como dinheiro, status ou poder, mas interno, na forma de desgaste emocional, autocensura e pequenas concessões que, acumuladas, transformam quem somos, e essa transformação é retratada de maneira gradual, sem grandes discursos. Apenas através de mudanças sutis de comportamento que se tornam evidentes quando se olha para o conjunto da obra. Há também um aspecto pessoal na forma como o filme ressoa com o espectador.
porque é difícil assistir a Thomas sem lembrar de situações reais, reuniões familiares, ambientes de trabalho, grupos de amigos, onde o humor serve como escudo e a cordialidade esconde disputas silenciosas, e essa identificação torna a experiência mais profunda do que o esperado para uma comédia. Em muitos momentos, o riso vem acompanhado de um leve incômodo, aquele tipo de reação que surge quando percebemos que estamos rindo de algo que já vivemos ou praticamos, e essa ambiguidade emocional é um sinal claro de que o filme alcança algo além do entretenimento imediato. A sensação final não é de catarse plena, mas de reconhecimento, como se o filme dissesse que não existe convivência sem custo, e que amadurecer, individualmente ou em grupo, passa necessariamente por aceitar que nem todas as escolhas nos deixarão confortáveis. Em termos de construção narrativa, Thomas acerta ao manter um ritmo fluido, sem quedas abruptas, equilibrando momentos de humor escancarado com cenas mais silenciosas, quase contemplativas, que permitem ao espectador assimilar o peso do que foi dito ou sugerido anteriormente, e essa alternância evita que o filme se torne superficial ou excessivamente pesado, mantendo sempre uma tensão produtiva entre forma e conteúdo. O resultado é uma obra que pode ser apreciada em diferentes níveis, como comédia acessível para quem busca diversão, ou como comentário social para quem se dispõe a olhar além da superfície, e essa dupla camada é, sem dúvida, um dos maiores trunfos do filme. Como crítica, talvez alguns espectadores sintam falta de um posicionamento mais explícito, de uma mensagem final clara que indique um caminho moral, mas essa ausência parece deliberada, porque Thomas não pretende ensinar, e sim expor, e ao fazer isso respeita a complexidade das relações humanas, onde respostas simples raramente dão conta da realidade. O filme termina deixando uma sensação de continuidade, como se aquelas histórias pudessem seguir indefinidamente, porque os conflitos ali apresentados não se resolvem de forma definitiva, apenas se transformam, e essa escolha reforça a ideia central de que o preço pago nunca é final, ele apenas muda de forma ao longo do tempo. No conjunto, Cada Qual Tem Seu Preço se revela um título preciso para compreender Thomas como uma obra que utiliza o humor para desmontar ilusões confortáveis sobre convivência, mostrando que por trás de cada acordo, cada riso compartilhado e cada silêncio estratégico existe um custo, às vezes pequeno, às vezes alto demais, mas sempre presente, e ao fazer isso com inteligência, sensibilidade e ironia, o filme se destaca como uma comédia que não subestima seu público e que permanece ecoando. Muito depois do riso inicial, justamente porque nos obriga a olhar para nossas próprias negociações diárias e reconhecer, ainda que a contragosto, que todos nós, em algum momento, aceitamos pagar um preço para continuar pertencendo.